Beleza, então a gravação iniciou. Pessoal, sejam bem-vindos, mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Antes da gente começar a gravar, a gente já estava aqui uns quase 15 minutos, não, um pouco mais de 10 minutos conversando com o pessoal que está presente aqui ao vivo na aula. A gente estava tentando marcar um horário de atendimento, tá? E entre as pessoas que estavam aqui presentes, ficou definido um horário que foi preferido por essas pessoas, que cabe também no meu horário. E o nosso atendimento, então, vai ser marcado das segundas-feiras, das 18 às 19 horas. Eu vou criar uma reunião recorrente aqui no Teams, então basta vocês entrarem aqui na equipe do Teams dessa disciplina, vai ter uma reuniãozinha sempre das 18 às 19, e eu vou estar disponível para vocês tirarem dúvidas, tá? Assim, se tiver uma semana que ninguém tiver dúvida, a gente não precisa abrir uma reunião, né? Não precisa ficar aqui olhando tudo. Mas se vocês desejarem, vou querer tirar dúvida hoje, a gente vem e abre de fato a reunião que vai estar programada ali, tá? Então isso vai aparecer no Teams para vocês. Logo em seguida, né? Assim, acabando a aula, eu já programo esse negócio e começa a aparecer no calendário de vocês atendimento de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Se porventura vocês não puderem nesse horário, algum de vocês não puderem nesse horário, não quer dizer que vocês não possam tirar dúvida comigo, tá? Então eu estava recomendando para as pessoas que estavam aqui também, que vocês sempre podem botar dúvidas que vocês têm lá no Moodle. Eu tenho um fórum de dúvidas da disciplina, vocês já devem ter visto. Sempre que vocês postam uma dúvida nova do fórum, eu recebo imediatamente um e-mail. Então, por isso que é uma forma legal da gente se comunicar, porque eu sou notificado instantaneamente das mensagens de vocês. E eu tento sempre responder, se não no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, tá? Claro que não é a mesma coisa da gente estar interagindo, estar conversando com vocês, rabiscando alguma coisa, mas é uma forma também da gente entrar em contato. E também, se não estiver dando conta só botando dúvida lá e através das minhas respostas, a gente sempre pode tentar encontrar um horário esporádico fora desse negócio. O importante era só a gente deixar um horário fixo para o atendimento, e isso ficou agora, então, das segundas-feiras, das 18 às 19. Tá. Tendo feito essa introdução, vamos, então, ao nosso tema da nossa aula de hoje. A gente vai continuar a falar do que a gente estava falando na semana passada, na aula passada, né? Ainda não começou a compartilhar a tela. Foi, agora foi. Então, vamos lá. Então, a gente estava mostrando, na aula passada, ontem, como que a gente podia interpretar a questão de haver soluções ou não para um sistema linear a partir dos espaços vetoriais que a gente estava estudando na semana anterior. Tá? Eu estou tentando poupar minha voz, estou falando um pouco mais baixo do que de costume. Se estiver difícil de entender, vocês me avisem, tá? Mas eu estou poupando um pouquinho, como vocês viram ontem, eu estou com muita tosse, então é um pouco complicado. Enfim, no final da aula de ontem, então, a gente estava falando sobre isso e eu mostrei um caso inteiro, né? Eu tinha mostrado, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Talvez alguns de vocês já tinham saído, eu sei que vocês tinham uma outra aula, eu tentei acabar rápido, mas não deu. Talvez para todos verem o finalzinho da aula de ontem. Então o que eu mostrei para vocês foi o seguinte. Se eu tivesse um sistema que depois da gente passar um sistema AX igual a B, eu botava A e o B naquela matriz aumentada que a gente já tinha utilizado antes, fazia os nossos processos para chegar naquela forma escalonada reduzida por linha. O que seriam esses processos? Processo de eliminação, para zerar embaixo dos pivôs, com aquela peculiaridade de que a gente não precisa ter pivôs em todas as colunas, né? A gente pode ter um pivô numa coluna, daí a gente descobre que a gente tem duas colunas que são livres, que não precisam ter pivô, e depois a gente volta a ter uma coluna. Mas para cada uma das linhas dessa matriz a gente busca um pivô. Então zera todo mundo que está abaixo do pivô, zera tudo que está acima dos pivôs, e depois divide cada uma das linhas pelo valor do pivô correspondente. Então era mais ou menos o mesmo procedimento que a gente tinha feito em Gauss-Jordan, né? O que acontece? Com as colunas pivôs, a gente chega nas colunas no formato que elas têm, que teriam numa matriz identidade, tá? E essa matriz resultante, que não precisa ser quadrada, ela pode ser retangular, pode ter diversos formatos diferentes, é a matriz que a gente tem chamado de R, que é a forma escalonada reduzida por linha. Então, eu até botei na ordem errada, né, na aula de ontem, falei Reduced Row Echelon Form, na verdade é o contrário, Row Reduced Echelon Form, então, forma escalonada reduzida por linha, que é o mesmo nome em português. Então, pois bem, fizemos essa operação de transformar a matriz A numa matriz R, e fizemos as mesmas operações correspondentes para transformar o vetorzinho B de resultados num outro vetor D de resultados, tá? Então, digamos que eu tenha feito esse processo todo e eu cheguei nessa matriz aqui. Essa matriz tem claramente esse formato. Eu tenho duas colunas pivô, a primeira e a terceira, e eu tenho duas colunas livres,
São colunas sem pivôs, e elas são correspondentes a variáveis que têm as variáveis pivôs. Então, a primeira e a terceira variável do x são variáveis para as quais eu tenho uma relação imposta sobre elas. E eu tenho duas variáveis que são livres. Elas podem assumir qualquer valor, e isso não altera o resultado total da coisa. Já vou explicar o que isso quer dizer, né? Então, se eu tenho um sistema R vezes x igual a D, que é correspondente ao primeiro sistema AX vezes AX igual a B, e a matriz R tem esse formato, a gente faz a distribuição dessas coisas e a gente vê que a gente chega num sistema que nos impõe meio que restrições, né? Nos impõe relações entre as variáveis pivôs, da posição 1 e 3, e as variáveis livres 2 e 4. Então eu sei, por exemplo, que o x particular 1, o que eu estou buscando, né? Primeiro a gente busca uma solução particular, uma solução que resolva para esse vetor B transformado em vetor D específico. E para a gente ter a solução completa de um sistema linear, a gente vai pegar essa solução particular e vai somar a ela todas as soluções dos sistemas homogêneos possíveis, porque os sistemas homogêneos não alteram o resultado total do sistema. O que eu estou procurando então agora? A solução particular, a solução a algum cara, um específico, que resolve para esse vetor D. Como eu vou mostrar para vocês, existe mais de um cara que resolve para isso, tá? Só que se eu encontrar um e somar todos os vetores que são do espaço nulo dessa matriz, eu vou obter todas as combinações possíveis que resolvem esse meu sistema. Por isso a gente acha uma solução particular, depois acha soluções especiais que caracterizam o espaço nulo, e a solução completa é uma combinação desses caras. Vamos ver como isso funciona. Então eu tenho aqui restrições entre x particular 1, x particular 2, x particular 3 e x particular 4. Tem essas equações. E o que eu faço para achar uma solução particular? Então, para eu achar uma solução particular específica, como as variáveis 2 e 4, correspondentes às colunas livres, que não são colunas pivô, como essas variáveis são livres, eu posso atribuir qualquer valor a elas. Uma forma bem fácil que eu tenho de achar uma solução particular é dizer, então, se são livres, eu posso particularmente escolher x particular 2 igual a 0 e x particular 4 igual a 0. Então, botei xp2 e xp4 igual a 0, joguei dentro dessas equações e descobri, então, quanto que deveriam valer xp1 e xp3, que não são livres, né? xp1 e xp3 são variáveis pivôs, então elas têm que respeitar a relação definida pelo meu sistema linear. Com isso, achei uma solução particular possível para o meu sistema. Por que essa é uma solução particular possível? Porque essa é uma solução particular possível para a qual xp2 e xp4 são zero. Mas veja, xp2 e xp4 são livres. Eu poderia ter escolhido qualquer valor para xp2 e para xp4. Poderia ter dito xp2 vale 1 milhão e xp4 vale 0,2. Para xp2 igual a 1 milhão e xp4 igual a 0,2, a gente teria uma outra solução particular que também resolveria o meu sistema. Né? Testem depois, chutem outros valores e façam multiplicação dessa matriz R por esse vetor que vocês chutaram, esse vetor X que vocês chutaram. Isso vocês verão que o resultado dá sempre certo. O resultado sempre bate com esse vetor D do lado direito. Tá? Então, eu achei uma solução possível. Só que eu quero caracterizar todas as soluções possíveis. Para fazer isso, eu volto, então, no meu sistema original e eu vou buscar, então, quem que são as soluções do sistema homogêneo. Então, R vezes X igual ao vetor nulo. Então, peguei o mesmo R, o mesmo X, e do lado direito, agora, no lugar de eu ter um vetor D, se eu estou procurando a solução do sistema homogêneo, o lado direito, se ele começa sendo todo zero, ele segue sendo todo zero sempre. Né? Posso fazer qualquer operação de eliminação de Gauss que não mudam. Os zeros que estavam à direita da igualdade continuam lá. Então, com isso, eu chego num novo sistema de equações, que é esse carinha aqui. Mais uma vez, eu tenho o quê? Tenho relações entre as variáveis pivôs e as variáveis livres. E isso tem que ser respeitado ali para que eu esteja dentro do espaço nulo. Tá? Quando eu estou procurando a caracterização do sistema homogêneo, agora não é mais interessante a gente botar as variáveis livres sendo 0 e 0. Se eu botar as variáveis livres sendo 0 e 0, o que vai acontecer? Eu sempre vou achar uma solução que sim faz parte do sistema homogêneo, mas é a solução trivial. É a solução onde todos os componentes desse vetor são 0. Lembre-se, o vetor nulo sempre faz parte do espaço nulo de uma matriz. Né? Então, se eu botasse ali, se eu escolhesse, como eu posso escolher qualquer valor para as variáveis livres, x2 e x4, se eu dissesse, os dois são 0, para esse meu sistema homogêneo, eu acharia, então, um x que seria 0, 0, 0, 0. Isso é uma coisa trivial. 0, 0, 0, 0 é alguma coisa que sempre está presente dentro do nosso espaço. A gente não está interessado nisso. A gente está interessado justamente nas soluções não nulas que estão dentro do espaço nulo da matriz.
Então, como é que a gente faz isso, né? Então, foi sugerido para vocês uma estratégia de fazer o seguinte. Você vai achar uma solução especial para cada uma das variáveis livres que você tem. Então, eu tenho duas variáveis livres agora, x2 e x4. Então, para a primeira solução especial, eu vou dizer x2 vale 1 e x4 vale 0. Tá? Foi o que eu fiz aqui. Substituindo esses dois valores, eu acho, então, uma solução especial que vale menos 3, 1, 0 e 0. Em seguida, a segunda solução especial, eu inverto. Quem era 0 vira 1 e quem era 1 virou 0. Então, a minha segunda solução especial diz que x4 é 1 e x2 é 0. Com isso, a gente acha a segunda solução especial, que é menos 2. 0, menos 4 e 1. Tá? O que é a solução completa desse sistema, então? A solução completa desse sistema inclui a solução particular, aquela uma solução particular que a gente achou, que é 1, 0, 6 e 0, mais quaisquer combinações das soluções especiais. Então, A vezes a primeira solução especial e B vezes a segunda solução especial. Tá bom? Então foi assim que a gente acabou a aula de ontem. Então agora na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre essas soluções de sistemas lineares e a gente vai tentar caracterizar quando que existem soluções para sistemas lineares no caso mais geral possível, tá? Para diferentes condições. Então a nossa primeira pergunta que a gente quer responder é o seguinte, né? Quando que existem soluções para um determinado sistema? Algumas coisas a gente já sabe, tá? A gente sabe que se existe inversa, se essa matriz é invertível, então a x igual a b sempre tem solução para qualquer b que a gente escolha. Tá bom? Se A não tem inversa, não é invertível, né? Não existe A na menos 1, a única condição, a única forma que a gente tem para ter uma solução é se B tem solução, se e somente se B pertence ao espaço coluna de A. Só se B é uma combinação linear das colunas de A. Tá? Ou seja, a partir dessa condição que a gente já sabia, né, a partir que a gente já tinha estudado para os espaços vetoriais, a gente sabe que existem, então, imposições sobre, vou botar aqui entre aspas, tá? Sobre formatos possíveis de B. Então a gente não pode escolher qualquer B que a gente gostaria, a gente vai ter que escolher B que respeitem algumas condições, tá? Então vamos ver isso, o que isso representa, tá? Em alguns exemplos diferentes para matrizes de tamanhos e formatos diferentes. Então o primeiro exemplo que a gente vai ver é um exemplo de uma matriz retangular, onde M é maior que N. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho mais linhas do que colunas. Isso quer dizer, naquela nossa visão equação por equação, que eu tenho mais equações do que variáveis. Ou seja, se eu tenho mais equações do que variáveis, a tendência é que a gente tenha uma restrição do espaço de soluções. Tá?
Tá? Isso aqui restringe meu espaço de soluções possíveis. Cada equação é uma restrição. A gente diz, essa variável tem que se relacionar com a outra através dessa equação. Tá? E através da relação entre esses dois caras, né, do número de equações, do número de variáveis que a gente sabe se a gente tem um espaço que está sendo restringido ou não. Tá? O Arthur comenta que dá para saber pelo posto também. A gente já vai inserir a discussão sobre o posto. Logo em seguida, Arthur, exatamente. A gente vai relacionar esse conceito que a gente viu na aula passada de posto com essa existência de soluções ou não. Tá? Então, se a minha matriz retangular ela tem mais linhas do que colunas, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar um exemplo simples. Uma matriz que tem duas colunas, como essa aqui, né? Duas colunas de 3 elementos. Então, tem 1, 1, menos 2, 1, 2 e menos 3, por exemplo. Tem essas duas colunas. Então, para essa matriz, quando as soluções para AX igual a B. Isso que a gente vai caracterizar. Então vamos pegar o seguinte, vamos dizer que B seja um cara genérico. Vamos tentar encontrar relações para B. Lembre-se que eu falei que quando essa matriz, quando eu tenho mais equações do que variáveis, eu estou restringindo o meu espaço de soluções. E quando A não tem inversa, né? Esses dois pontos, né? A gente viu que quando A não tem inversa, a gente tem que impor condições sobre B para que B esteja dentro de um espaço específico. E eu sei, então, que para isso existir, então isso pode ser representado em forma de equações. Tá? Então vamos chegar nesse formato. Um B genérico, então, que tenha B1, B2 e B3, a gente vai tentar encontrar quais são os formatos possíveis para que B tenha solução. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai montar primeiro aquela matriz aumentada. E daí eu vou botar só os pontinhos só para separar o que é o lado direito, né? E o vetorzinho B de soluções. Tá? E a partir daí eu vou fazer a eliminação para esse cara. Eu vou chegar na forma reduzida por linha. Vou fazer a eliminação primeiro e depois vou chegar na forma escalonada reduzida por linha. Então vamos fazer rapidão aqui. Então tem 1, 1, menos 2, 1, 2, menos 3. E eu tenho B1, B2 e B3. Primeiro pivô, 1. Vou pegar esse primeiro pivô e vou achar os multiplicadores das outras linhas. Né? O multiplicador para a segunda linha é 1 também, né? 1 dividido por 1 deu 1. Então pego a primeira linha, multiplico por 1, troco o sinal e somo com ela. Isso vai me levar até a seguinte matriz. Então eu tenho 1, 1, B1. Depois eu tenho 0, 1, B2 menos B1. E para o terceiro, o multiplicador é menos 2. Vou multiplicar a primeira linha por menos 2, trocar o sinal e somar com a outra. Esse cara, então, passa a ser 0, menos 1 e B1 mais B3, desculpa, né? Mais 2B1, né? Isso. Então, meu primeiro passo de eliminação, eliminei todo mundo que estava abaixo daquele primeiro pivô. Tá? Beleza. Agora eu vou continuar. Eu vou chegar na forma reduzida por linha. O que eu preciso fazer agora? Preciso eliminar quem está acima dos pivôs. E o número que eu tenho que eliminar, o meu número alvo que eu tenho que eliminar ali em cima é esse. Na verdade eu nem acabei a eliminação ainda, né? Primeiro tem que eliminar o cara de baixo. Desculpa. Tem que eliminar primeiro esse cara aqui, óbvio, né? Então vamos fazer primeiro essa etapa. A gente tem então 1, 0, 0. Professor, Pois não. esse menos 1 não seria um 5? Não, tá. Eu copiei errado aqui, é menos 3, beleza. Tá, beleza. Então tem o B1, já vou remover acima do pivô também, tá? Poderia fazer os dois ao mesmo tempo, mas não acho que é produtivo. B2 menos B1, aqui eu tenho 1. E agora o que eu preciso pegar? Eu preciso pegar a segunda linha e somar com a última, e daí eu vou zerar ali embaixo, né? Então zerei aqui embaixo. E aqui embaixo, então eu tenho B3 mais 2B1, somando com o de cima, então eu tenho B3 mais B2, mais 2B1 menos B1. Então ficou B3 mais B2 mais B1. Cheguei nesse formato aqui. E agora eu posso
agora sim, fazer a última etapa, eliminar esse carinha de cima. Tá? Então, eliminar o de cima. Só para eu ser consistente, né, o que eu estou marcando é quem eu estou eliminando a cada passo. Então, nesse primeiro passo de eliminação, eu eliminei esses dois caras. No segundo passo, eu eliminei esse. Agora eu vou eliminar o terceiro. E agora sim, a gente vai chegar na forma da matriz R. Então, as duas últimas linhas não mexem mais, né? Não estou mexendo nelas. Então, B3, desculpa, mais B2, mais B1. Tenho 0, 1, B2 menos B1. E o que eu estou fazendo agora, eu estou pegando a segunda linha e subtraindo ela da primeira, né? Pivô é 1, divide pelo cara de cima, o multiplicador é 1, multiplico esse multiplicador pela segunda linha, troco o sinal e somo com a primeira, ou seja, estou pegando a segunda linha e subtraindo da primeira. Então, 1 menos 1 deu 0, e depois eu tenho B1 menos B2 menos B1. Tá? Então, eu tenho 2B1, né? Menos B2. Tá? E esse aqui é o meu formato R e B, que a gente tinha visto antes, né? A gente passou, através das ferramentas de eliminação, a um formato equivalente ao primeiro sistema, que tem a matriz escalonada reduzida por linha. Observe o seguinte. Na minha matriz escalonada reduzida por linha, eu tenho as duas colunas, são colunas pivô. Eu não tenho nenhuma coluna, nenhuma, que seja coluna livre. Tá? Então, só uma pequena observação. Mas para esse sistema ter soluções, o que precisa ser real? Então, a gente está olhando para esse sistema aqui, essas duas primeiras equações, beleza, são equações que envolvem esses vetores, né, envolvem os componentes de x, que estão ali, né? Eu tenho um que vai multiplicar o primeiro componente de x, e isso vai ser igual a 2b1 menos b2, e depois um que vai multiplicar o segundo componente de x, que vai ser igual a b2 menos b1. Tá escrevendo esse cara aqui em forma de empilhamento de equações, o que a gente tem é o seguinte. Minha primeira equação me diz, então, que o x1 vai ser igual a 2b1 menos b2, x2 vai ser igual a b2 menos b1, e, por fim, a última equação que eu tenho que 0 vai ser igual a b3 mais b2 mais b1. Ora, para esse sistema ser válido, existe uma condição muito clara que tem que ser respeitada, né? Daqui eu vejo, para haver solução, esse sistema tem que ser válido. Isso quer dizer o quê? Então, a última equação tem que ser 0 igual a 0. E para que 0 seja igual a 0, então a gente sabe que a condição que eu estou impondo sobre o formato de B é o seguinte, que B3 mais B2 mais B1 seja igual a 0. Então, essa aqui é a condição que a gente impôs sobre o formato de B. Certo? Então, sempre que eu tiver um vetor B, sejam quais forem os valores de B1 e B2, por exemplo, que a gente tiver, desde que B1 mais B2 mais B3 somados deem 0, esse sistema terá solução. Tá? Ter uma soma de B1 mais B2 mais B3 igual a 0 é a condição para que B esteja dentro do espaço coluna de A. Tá? Então, essa é a condição sobre B, para que B pertença ao espaço coluna de A. Tá? Então, essa é uma observação. Tá? A gente viu lá que a gente não tinha variáveis livres. Então, não temos variáveis livres. Todas as colunas são colunas pivôs. Como todas as colunas são colunas pivôs, a gente pode dizer que
O posto dessa matriz, lembre-se que o posto é o número de colunas pivôs, o número de pivôs que essa matriz tem. O posto dele é o posto completo, é o posto máximo que essa matriz pode ter. O posto vai ser igual, então, ao número de colunas dessa matriz, né? O máximo, eu tenho 2 colunas, então no máximo eu vou ter 2 pivôs, tá? Então, para uma matriz como essa, né, magrinha e alta, eu vou ter no máximo 2 pivôs. E esse cara aqui é o que a gente chama de posto coluna completo. Tá? Então, eu tenho tantos pivôs quanto colunas eu tenho. Quando eu não tenho variáveis livres, todas as colunas são colunas pivôs, isso quer dizer o quê? O que isso implica? Isso implica que o espaço nulo de A, lembremos, é igual ao espaço nulo de R, né? O espaço nulo de A contém apenas o vetor nulo. Lembre-se, na solução do sistema que a gente tinha visto no comecinho, visto no final da aula passada e revi agora no começo dessa aula de hoje, né? A gente mostrou que quando um sistema tem infinitas soluções, essas infinitas soluções vêm de coisas do espaço nulo que são não nulas. Tenho coisas não nulas no espaço nulo, eu posso fazer combinações lineares que eu quiser, então isso me traz infinitas soluções. Só que para eu ter coisas não nulas no espaço nulo, eu preciso de variáveis livres, variáveis que podem assumir qualquer valor que eu quiser. Quando eu tenho um caso como essa matriz, que as 2 colunas são colunas pivôs, eu não tenho nenhuma variável livre. Né? As 2 coordenadinhas ali de x, né, de ax igual a b, as 2 coordenadas têm que respeitar, elas não são variáveis livres. Eu não tenho nenhuma dessas coordenadas que eu possa escolher livremente. Tá? Então, a consequência disso é que, para que ax seja igual a 0, né, ax é igual a 0, se e somente se x for igual a 0. Bom, então não existem soluções especiais. Tá? Tem várias maneiras de a gente enunciar isso nas nomenclaturas que a gente está vendo. Tá? Soluções especiais. Beleza. Então, quando a gente tem esse posto coluna completo, uma consequência é que NA contém apenas o vetor nulo. Tá? Outra consequência para isso é a seguinte. Se existe uma solução particular, ela será a única solução. Remetendo ao nosso sistema que a gente viu de solução completa, uma solução completa, então, ela tem uma parte que é uma solução particular, mais todas as possibilidades do vetor nulo. Se houver uma solução particular, esse cara aqui sempre é o vetor nulo, ou seja, o x sempre vai ser igual apenas ao x particular que a gente achou. Tá bom? Como o espaço nulo contém apenas o vetor nulo. Tá? Isso aqui será verdade, essa condição sobre essas matrizes será verdade sempre que todas as colunas das matrizes são independentes. São vetores independentes. Se todas as colunas são vetores independentes, por mais que eu faça as tarefas de eliminação, sempre vai sobrar um pivô para cada coluna. E sobrando um pivô para cada coluna, a gente entra nesses casos todos. Então, não tenho variáveis livres. Não tenho variáveis livres, então o espaço nulo contém apenas o vetor nulo. Se o espaço nulo só tem o vetor nulo, então a única solução possível, quando ela existe, é a solução daquele sistema. Tá? Então, para cada vetorzinho B que a gente escolher, eu vou ter apenas uma solução particular para esse cara. Tá? Agora vamos ver um outro caso. Então, esse foi o primeiro caso de uma matriz retangular mais alta do que larga. Eu tenho mais equações do que variáveis. O segundo caso é o seguinte. O caso quando o meu posto é igual ao número de linhas. É o que a gente chama de posto linha completo.
Então vamos pegar uma matriz, de novo, um exemplinho, né? Digamos que eu tenho uma matriz B que tem a seguinte característica. Eu tenho 1 e 1, 1, 2, 1, menos 1. Tá? E digamos que eu tenho um vetorzinho 3, 4. E eu quero saber, então, quando que bx igual a c tem solução. Então eu faço a mesma coisa, né? Matriz aumentada, B com a coluninha de C ali, e vamos fazer as etapas de eliminação. Então tem 1, 1, 1, do outro ladinho dos pontinhos eu tenho 3, 1, 2 e menos 1, do outro ladinho dos pontinhos eu tenho 4. Quem que eu quero eliminar primeiro? Esse cara que está abaixo do primeiro pivô. Multiplicador, pivô é 1, multiplicador é 1, subtrai a primeira linha da outra, então a primeira linha continua igual, 1, 1, 1, 3, subtraindo o primeiro, 1 menos 1 deu 0, 2 menos 1 deu 1, menos 1 menos 1 deu menos 2, 4 menos 3 deu 1. Tá? Segunda etapa, vamos eliminar quem está acima dos pivôs. Então, pivô, mais uma vez, é 1, multiplicador é 1 também, porque está multiplicado por 1, então vou pegar a segunda linha e subtrair da primeira. Então eu tenho 1 menos 0 deu 1, 1 menos 1 deu 0, 1 menos 2 deu 3, e 3 menos 1 deu 2. Segunda linha permaneceu a mesma. Chegando nesse formato, o que aconteceu? Esse já é o formato na matriz escalonada, reduzida por linha, e esse é o meu vetorzinho de lado direito, tendo sofrido as mesmas operações que eu fiz antes, tá? Agora vamos identificar algumas coisas nessa matriz. Essa matriz tem duas colunas pivô, mas eu tenho também uma coluna livre. Tá? Então aqui eu tenho colunas pivô. E aqui eu tenho uma coluna livre. E a gente observa que eu tenho o mesmo número de colunas pivô que o número de linhas. Tá? Então as colunas pivô são duas, e eu tenho então R vai ser igual ao número de linhas, vai ser igual a 2, que é o meu caso de posto linha completo. Eu tenho o máximo de pivôs que eu poderia ter para aquele número de linhas. Não tenho nenhuma linha nula. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Então, vamos deixar anotado aqui. Depois de chegar a R, nenhuma linha é nula. Tá? Então, como qualquer matriz que seja mais larga do que alta, né, eu tenho mais colunas, eu tenho mais variáveis do que equações. Então, vamos lá, eu tenho mais variáveis do que equações. Sempre que esse é o caso, eu tenho menos restrições sobre as minhas variáveis do que seria necessário para achar uma solução única. Tá? Ou seja, a gente sempre tem, no mínimo, na verdade, quando a gente tem posto linha completo, né, R igual a M, se R é igual a M, então eu tenho N menos M variáveis livres. Tá? Então eu tinha N colunas, só que para M dessas colunas eu tenho pivôs, então N menos M é a quantidade de variáveis livres que eu tenho. Então, quantas variáveis livres eu tenho associado a isso? Eu tenho uma variável livre. A terceira componente de x é uma variável livre. Tá? Então, vamos resolver esse cara aqui, né? Vamos achar, então, uma solução especial desse cara. Lembre-se, sempre que eu falo de solução especial, eu estou falando do sistema homogêneo. Tá? Então, qual que é a minha variável livre? x3, né, a terceira componente, a terceira coluna, é uma variável livre. Então, o que eu vou fazer? Vou dizer que x3 vale 1. Tá? Se ela é uma variável livre, para eu achar uma solução especial,
Então, se x3 vale 1, vamos descobrir quanto é que vale o restante dessas coisas, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que R vezes um x que pertence ao espaço nulo vai ser igual ao vetor nulo, e isso com a terceira coordenada igual a 1. A gente pode escrever de novo as equações desse cara, né? Interpretando esse cara em forma de equação. Então, eu tenho x1 mais 3x3 igual a 0, e depois eu tenho x2 menos 2x3 igual a 0. Tá? Isso me impõe restrições sobre os valores. Quando x3 é igual a 1, substituo esses valores e eu descubro quanto é que valem esses caras. E a minha solução especial, então, a gente percebe se x3 vale 1, x1 vale menos 3, se x3 vale 1, x2 vale 2, e o x3 é o valor que eu escolhi. Então, essa é uma solução especial desse meu sistema. Tá? Quem que é, então, como é que eu caracterizo esse espaço nulo de A, que é igual ao espaço nulo de R? Tá? Ele é qualquer combinação linear possível, pode escolher o nome do coeficiente aqui, coeficiente C, qualquer um, que multiplica essa solução especial. Qualquer vetorzinho que tiver esse formato, um número multiplicado por um vetor menos 3, 2 e 1, qualquer vetor que tiver esse formato, ele está dentro do espaço nulo. Tá? Muito bem, então achei a solução especial, agora vamos tentar achar uma solução particular. Então, para um B específico. Esse B foi transformado... C, né, eu tinha chamado antes, né? Deixa eu trocar esse cara aqui. Um coeficiente K, vai. Eu tinha chamado um C lá em cima, né? Bx igual a C. Para um C específico, que já foi transformado em D, né? Então, a minha solução particular, lembrando, como x3 é livre, eu posso, em particular, dizer que x3 é igual a 0. Tá? E o que a gente vai fazer? Então, a gente volta naquele sistema que a gente tinha antes, com R e D, tudo junto. E para esse sistema aqui, quando x3 vale 0, eu vou descobrir quanto é que valem x1 e x2. Então, eu tenho o quê? Eu tenho x1 mais 3x3 é igual a 2. Depois eu tenho x2 menos 2x3 é igual a 1. Isso era o meu sistema que eu tinha antes. Quando x3 vale 0, a gente descobre, então, que a minha solução particular, o meu x particular, ele tem a terceira componente vale 0, e eu descubro, então, quanto é que vale x1 e x2. Da primeira equação, quando x3 vale 0, eu descubro que x1 vale 2, e da segunda equação, quando x3 vale 0, eu descubro que x2 vale 1. Tá? Então, a minha solução completa leva em conta tanto a parcela particular quanto a parcela especial. Então, qualquer x que tenha o seguinte formato, xp mais um x que pertence ao espaço nulo, resolve o meu sistema. Minha solução particular, uma que eu achei foi essa, 2, 1, 0, mais qualquer múltiplo do vetor menos 3, 2 e 1. Qualquer coisa que vocês escolherem com esse formato resolve o meu sistema original. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, testem lá, façam depois. Tá? Então a gente viu agora, reviu, né, um caso de uma matriz com posto linha completo, onde eu tenho um pivô para cada um. Sempre que eu tenho esse... Sempre que R igual a M, posto linha completo, a gente tem algumas características, tá? O primeiro vetor multiplicado por C... Não, Arthur, é o seguinte, a gente acha uma solução particular. Essa solução particular mais todos os múltiplos do espaço nulo são todas as soluções possíveis. Tá? Então a gente tem... Por isso que a gente chama de solução particular. Eu achei uma solução particular específica. Eu poderia ter escolhido outra. Qualquer solução particular, mas seria essa solução particular mais os múltiplos do espaço nulo. Tá bom? Então é arbitrário, né? Você escolhe uma solução particular. Beleza, escolhi uma. E a partir daí, todas as outras soluções são essa solução particular específica que você achou, mais os múltiplos dos outros. Então, olha, sempre que eu tenho R igual a M, isso quer dizer o quê?
Todas as linhas têm pivôs. O que mais? Existe solução, isso aqui é um ponto importante, tá? Existe solução para qualquer B. Por que existe solução para qualquer B? A gente não tem nenhuma linhazinha ali que eu tenho que... Eu não estou impondo nenhuma condição específica sobre o formato de B. Tá? Não há restrições sobre o formato de B. Afinal de contas, eu tenho menos equações do que variáveis. Então, eu posso ter qualquer formato de B, não está restrito num sistema como esse. Outra coisa que a gente percebe é que se existe uma solução para qualquer B, então, isso só é verdade, portanto, né? Qualquer B pertence ao espaço coluna, ao espaço coluna de A. Dizer a mesma coisa, né? Se existe solução para qualquer vetor B, então qualquer B está dentro do espaço coluna de A. Isso é uma coisa importante, né? Isso quer dizer que sempre que eu tenho uma matriz com posto linha completo, isso quer dizer que C de A sempre será o espaço completo da mesma dimensão. E a dimensão Rm, né? Isso é importante da gente ver, tá? Isso é algo que a gente vai refletir um pouquinho mais pra frente, mas já tentem processar isso na cabeça de vocês. Se eu tenho solução para qualquer B, então B, sempre, qualquer B que eu escolher no formato correto, né, com M componentes, o mesmo número de linhas que o número de linhas da matriz, qualquer Bzinho desse está dentro do espaço coluna de A. Isso quer dizer o quê? Se eu posso escolher qualquer B com aquele número de componentes, isso quer dizer que eu posso escolher qualquer vetor que tenha aquele número de componente, ou seja, qualquer vetor do espaço Rn. Então, como B, para ter solução, ele está dentro do espaço coluna de A. Se eu não tenho restrição sobre B, eu posso escolher qualquer B, então o espaço coluna de A tem que ser exatamente o espaço Rm. Tá bom? Por que a solução especial tem um escalar? Porque para cada variável livre, Thiago, eu posso escolher o valor que eu quiser. Certo? Eu tenho variável livre e eu tenho o valor que eu quiser. Então, quando eu tenho o meu sistema homogêneo, para eu achar uma solução possível, essa solução especial do meu sistema homogêneo, eu digo, o que acontece quando esse cara vale 1? Se esse cara vale 1, eu vou achar alguma coisa não nula. Né? Por isso que a gente põe aquela variável livre com valor de 1. Só que essa é apenas uma das possibilidades que resolve o meu sistema homogêneo. Qualquer coisa que resolva o meu sistema homogêneo, tá? Estou fazendo um pequeno parênteses aqui, tá? A vezes x é igual a b. Estou decompondo x em x particular mais um x que vem do espaço nulo igual a b. Isso aqui, por que isso aqui continua sendo verdade? Porque o a vezes x particular é igual a b, beleza? E o a vezes o x do espaço nulo é zero. Esse cara aqui é igual a zero. E ele é zero para qualquer xn que pertença ao espaço nulo de A. E o espaço nulo de A é um espaço que tem infinitos termos. Qualquer vetorzinho que tenha um valor... Lembre-se, eu escolhi um valor específico para achar uma solução especial. Mas eu poderia ter escolhido outro valor. No lugar de eu dizer que x3 vale 1, eu podia ter dito que x3 vale 5. E eu acharia uma outra solução especial. Então, escolher um valor, basicamente, é você pegar 1 e multiplicar por qualquer escalar que você queira. Então, o espaço nulo, quando ele não contém apenas o vetor nulo, ele é um espaço de dimensão... Né, ele tem um monte de coisa dentro. Ele tem infinitos termos dentro. Não estou falando de dimensão do espaço ainda, tá? Mas ele tem infinitos termos dentro. Por isso, como eu tenho infinitos termos, a solução completa do meu sistema, a parte que vem do espaço nulo, pode ser qualquer coisa. Ele pode ser qualquer um desses infinitos termos. E por isso que eu tenho que botar o escalar multiplicando ele. Beleza? Acho que você entendeu, né? Maravilha. Então, só deixa eu apagar esse cara aqui. Então tá, então a gente estava falando aqui, para uma matriz que tem apostolinha completo, o espaço coluno dessa matriz é o espaço completo da dimensão Rn. Tá? Nesse caso, a gente sempre tem n menos r, ou seja, n menos m variáveis livres.
E outra coisa que a gente vai ver, que já deixem anotado, isso quer dizer o quê? Ter um posto linha completo, quer dizer que todas as linhas da matriz são independentes. Até o final da aula de hoje, a gente vai ser apresentado a mais dois espaços vetoriais. A gente já conhece o espaço coluna e o espaço nulo, e a gente vai ser apresentado ao espaço linha e ao espaço nulo à esquerda. São dois espaços complementares que dizem a mesma coisa, tá? Mas isso vai ser importante quando a gente falar do espaço linha, vai ser importante esse conceito aqui. Então, em resumo, a gente tem várias possibilidades que a gente já explorou. Tá? Vamos fazer um quadrão aqui, um quadro resumo das possibilidades. Que possibilidades? Possibilidades de solução do meu sistema linear, tá? Então, primeira situação. Quando eu tenho o posto igual ao número de linhas e o posto igual ao número de colunas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, primeiro, que M é igual a N, ou seja, matriz quadrada. E como todas as colunas contêm pivôs, isso quer dizer, todas as colunas conterem pivôs, quer dizer que essa matriz tem inversa. Se essa matriz tem inversa, né, ela é quadrada e invertível. E como ela tem inversa, então AX igual a B sempre tem solução. Ela sempre tem solução, e além disso é uma solução única. Para cada B eu tenho apenas um X que resolve esse sistema. Então isso aqui a gente já sabia ali no capítulo anterior, né, da sessão anterior, do tópico anterior da disciplina, quando a gente achou as inversas, a gente viu que achar a inversa era uma forma de resolver um sistema. Quando existe uma inversa, a gente acha diretamente. A gente sabe que x vai ser igual a na menos 1 vezes b. Né? Isso aqui que a gente já sabia. Quando existe a na menos 1, eu sempre posso escrever isso. Tá? Beleza. Agora a gente foi introduzido a outras formas, outras possibilidades de matrizes. Tá? Uma delas é o posto linha completo, essa última que a gente viu. Então, tem o mesmo número de pivôs que o número de linhas. Eu não tenho nenhuma linha, todas as linhas são independentes. Só que o posto é menor do que o número de colunas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa matriz tem esse formato aqui, né? Foi o último caso que a gente viu. Então, quando esse é o caso, a gente viu que eu sempre tenho soluções para qualquer B. Eu posso escolher qualquer B está dentro do espaço coluna de A. Só que sempre eu também tenho variáveis livres. Ou seja, nesse caso, quando o posto linha é completo, AX igual a B ele sempre tem solução, mas mais que isso, ele sempre tem infinitas soluções para um B. Então eu escolho um determinado B, qualquer B que eu escolher, ele tem solução, mas sempre tem infinitas soluções. Tá? Outro caso que a gente já viu é quando eu tenho então, um posto que é menor do que o número de linhas, mas o posto é igual ao número de colunas. É aquela primeira matrizinha que a gente fez o exemplo hoje, que é uma matriz magrinha e alta. Né? Eu tenho muitas restrições eu tenho muito mais restrições do que variáveis. Tá? Quando esse é o caso, a gente viu algumas coisas. Né? A gente viu que AX igual a B, ele tem solução quando B está dentro do espaço coluna de A. Eu tenho uma restrição sobre o formato de B. Se eu respeitei essa restrição, eu tenho uma solução. Eu vou achar um X. Tá? E quando eu achar essa solução, ele tem solução única. Por quê? Porque eu não tenho variáveis livres. Eu não tenho... Todas as colunas são colunas pivôs nessa matriz. Então, como eu não tenho variável livre, se eu tenho solução, a solução é única. Então, ou eu tenho uma solução única, ou quando B está fora do espaço coluna de A, ou não tenho solução. Ou não tem, né? Desculpa, estou falando das matrizes, né? Quando B não pertence ao espaço coluna de A. Então, essas matrizes, as primeiras que a gente viu, matriz quadrada de posto completo,
depois matriz composto linha completa, depois matriz composto coluna completo. São soluções, são matrizes que a gente já estudou. Tá? Sempre que a gente tem casos diferentes disso, então o meu posto é menor do que o número de linhas e ele é menor do que o número de colunas, tá? É o que a gente chama de matriz de posto incompleto. Então elas podem ter diversos formatos, tá? Pode ser uma matriz quadrada que tenha colunas dependentes. Se eu tiver uma matriz quadrada com colunas dependentes, na hora que eu for chegar na forma escalonada reduzida por linha, eu vou ter tanto linhas zero quanto colunas livres. Tá? Então, se ela tem um posto incompleto, a gente tem uma situação que é sempre o seguinte: ax igual a b, ou tem infinitas soluções. Por que ele tem infinitas soluções? Quando B está dentro do espaço coluna de A, existe solução, mas eu sempre tenho variáveis livres. Então, existe solução e existem variáveis livres, então eu tenho infinitas soluções. Esse B, quando B pertence ao espaço coluna de A, eu tenho infinitas soluções, porque eu sempre tenho pelo menos uma variável livre que permite que esses caras sejam múltiplos. Ou não tem nenhuma solução. Então, embora eu tenha variáveis livres, né, se o meu B não está dentro do espaço coluna de A, eu não tenho como chegar em alguma coisa diferente. Tá? Então isso faz um resumão de como que a gente pode determinar a existência ou não de soluções para sistemas lineares relacionados às propriedades dos nossos espaços. Então vamos continuar com outros conceitos importantes. Vocês têm alguma pergunta específica sobre o que já passou? Não? Então a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre conceitos que a gente já tinha visto antes, tá? Então, o tópico de agora a gente vai falar sobre independência linear, base e dimensão. Ainda estamos dentro do mesmo tópico, tá? A gente só vai explorar esses caras para fazer um pouco daquilo que o Arthur estava falando, né? De a gente olhar para o posto da matriz, a gente vai, a partir do posto da matriz das características desse cara, a gente vai falar sobre bases desse espaço, sobre dimensões desses espaços, e a gente vai relacionar, mais uma vez, essas questões de existência de soluções e tal, mas agora com essa nova nomenclatura e esses novos conceitos que são conceitos importantes, tá? Só deixa eu decorar aqui um pouquinho para marcar que passamos de sessão aqui, né? Então, a gente tinha visto uma coisa, né? A gente tinha visto que o conceito de espaço gerado ele tinha a ver com todas as combinações lineares possíveis de um conjunto de vetores. Tá? Então, o espaço gerado por um conjunto de vetores é você pegar aquele conjunto de vetores, fazer todas as combinações lineares possíveis e tudo que resultou disso é o espaço gerado por esse cara. Então, essa é uma nomenclatura importante, espaço gerado. Agora, vamos pensar o seguinte. Então, imagine agora que eu estou em R2, tá? Estou em duas dimensões, num plano. E agora eu pego 20 vetores. Eu tenho um conjunto com 20 vetores diferentes. 20 vetores diferentes, tá? E eu percebo que com esses 20 vetores diferentes eu consigo preencher o espaço de R2. Tá? Então eu conseguia gerar, em conjunto com 20 vetores, a gente consegue preencher
R2, ou seja, o espaço gerado desses caras, ele é igual a R2. Tá? Então eu peguei 20 vetores e eu percebi, pô, com as combinações desses caras preenche o espaço inteiro. Mas a gente vai perguntar uma coisa, né? Mas eu precisava dos 20? Com certeza não precisava dos 20 vetores para isso. Tá? Por quê? Porque, sem dúvidas, alguns dos 20 vetores eram combinações lineares dos demais. Como é que eu sei disso? Tá? A gente já vai falar de um conceito importante que é a base de um espaço. Tá? Mas se esses caras eram combinações lineares dos demais, eles eram dependentes dos demais, né? Uma consequência lógica era o seguinte: seria possível remover todos os vetores dependentes do conjunto e ainda preencher R2. Então eu tenho um conjunto que tem bem menos vetores do que eu tinha antes e ainda assim eu preencho o mesmo espaço. Tá? Então, isso nos leva logicamente ao conceito de base de um espaço. O que é uma base de um espaço? Ter uma base de um espaço responde à pergunta de qual é a mínima quantidade de vetores para preencher esse espaço. Tá? Então, a base de um espaço faz o preenchimento do espaço da forma mais econômica. É a forma mais econômica de preencher um espaço. Tá? E para fazer isso, necessariamente, contém apenas vetores linearmente independentes. Qualquer vetor que pudesse ser escrito com uma combinação dos demais é um desperdício. Independentes. Então a gente mantém, para que eu tenha uma base, a gente mantém na base apenas os vetores que são independentes. Tá? A gente já viu várias vezes como que a gente fala sobre independência de vetores e tal, mas é bom a gente ter um truque extra, né? Como é que eu consigo testar a independência? Independência de um conjunto, eu posso obter o seguinte. Os vetores são independentes se e somente se colocados como colunas
de uma matriz A resulta em AX igual a zero apenas quando x igual a zero. Vamos ver se isso faz sentido. Tá? Então, se os vetores são independentes, eu faço o processo de eliminação. Cada uma dessas colunas vai conservar um pivô. Então, todas essas colunas têm um pivô. Tá? Se todas essas colunas têm um pivô, isso quer dizer que eu não tenho nenhuma variável livre. Tá? Não ter nenhuma variável livre quer dizer que eu não tenho nada que possa ser escolhido a esmo de qualquer forma. Ou seja, todo mundo que está ali dentro é necessário que respeite as condições do meu sistema. Tá? Para uma matriz como essa, quando AX é igual a zero, a gente viu ali nas condições de solução que para AX ser igual a zero, ou para ser igual a qualquer vetor particular, em particular B igual a zero, isso vai ter uma solução única. Essa matriz vai ter uma solução única se todas as suas colunas são independentes. E essa solução única, a gente sabe, se só existe uma solução para o sistema homogêneo, então essa solução sempre será x igual a zero. Não existe nenhuma variável livre que permita eu ter outras coisas ali. Tá? Então isso é um teste possível. Se eu dou para vocês ali um monte de vetores, eu peço para vocês, descobre se esses vetores são independentes. Um teste possível, se você batendo o olho neles, né, digamos que sejam vetores de, sei lá, 5 componentes. A gente não vai ter intuição, feeling nenhum de bater o olho no vetor e saber se ele é dependente do outro. Então você vai pegar esses vetores, vão botar nas colunas de uma matriz, vão fazer o processo de eliminação inteiro. Se eu fiz o processo de eliminação e eu percebi que essa matriz ela tem pivôs em todas as colunas, eu vou ter, então, apenas uma solução única para esse sistema, ou seja, AX é igual a zero só quando x é igual a zero. Portanto, esses vetores originalmente eram independentes. Tá? Então, por exemplo, né, dentro desse contexto todo, né, esse teste da independência, eu só estou mostrando para vocês como vocês podem proceder se vocês tiverem que determinar se vetores são independentes. Tá? Voltando a falar um pouco da base. Né? Se eu tenho R3, eu preciso de quantos vetores para caracterizar, para preencher um espaço R3? Se eu tenho 3 vetores, eu posso ou não preencher R3. Tá? Eu preencho R3 se esses 3 vetores não estiverem no mesmo plano. Tá? Tenho V1, V2 e V3. Não estão em um plano. Se eles não estão no mesmo plano, eles são independentes, então eles formam uma base para R3. Tá bom? Por outro lado, se eu tenho esses mesmos 3 vetores, só que todos eles moram no mesmo plano, então eu tenho V1, V2 e V3, todo mundo no mesmo plano. V1, V2, V3 em um plano. Não são base para R3 completo. Tá? Por que não são base para R3 completo? Porque tem mais de uma forma diferente para eu chegar de AX igual a zero. Tá? Tem componentes diferentes ali. Tem x's diferentes que eu posso escolher para chegar em AX igual a zero. Então, estendendo essa ideia que a gente viu agora para 3 dimensões, vamos estender para n dimensões. Quando eu tenho Rn, se eu estou em n dimensões, e em n dimensões eu tenho um conjunto que tem uma quantidade Q vetores. Tá? Se Q é maior do que n, então, com certeza, eu tenho vetores dependentes ali dentro. Posso afirmar diretamente, tá? Outra coisa importante,
Se um dos vetores da base, desculpa, do conjunto, é o vetor nulo, então o conjunto todo é dependente. Porque eu vou ter infinitas maneiras, infinitas formas de chegar em ax igual a zero. Tá? Infinitas formas diferentes de chegar no vetor nulo. Tá? Então a gente volta ali naquele negócio de gerar espaços, e agora a gente tem condições de dar uma definição mais consistente para esses caras, né? Então, geração de espaços. O que é a geração de espaços? Um espaço é preenchido pelas combinações lineares de um conjunto de vetores e isso é verdade quando eu tenho, por exemplo, V1 e V2 preenchem R2? Se eu estou perguntando isso, né? A resposta é se V1 e V2 são linearmente independentes e em número suficiente, sim. Tá? Então, uma base, como eu tinha falado para vocês, a base é o que faz o preenchimento de espaço da forma mais econômica possível, né? E essa base, então, contém apenas a quantidade de vetores necessária para a gente preencher. Uma base, então, é um conjunto de vetores que, primeiro, geram o espaço, segundo, são linearmente independentes, tá? Isso é característica de uma base. E o número de vetores numa base é uma propriedade de um espaço. E essa propriedade do espaço é o que a gente chama de dimensão do espaço. E agora talvez a gente tenha mais elementos para discutir, né? Um pouquinho mais para frente a gente tem mais elementos para voltar numa pergunta que um de vocês, não me lembro quem foi, numa aula passada me perguntou, mas qual é a dimensão desse espaço? Naquele momento eu tomei um pouco de cuidado na forma como eu ia responder, porque um subespaço, foi feita a pergunta, um subespaço então sempre tem que ter uma dimensão menor do que o espaço. Um subespaço ele pode ter a mesma dimensão do espaço, sim, mas a gente sempre tem que prestar atenção que o tamanho, né, a dimensão de cada elemento, ele segue sendo a dimensão do espaço original. Isso não quer dizer, eu posso ter um espaço em R3, então todos os elementos, um subespaço em R3, todos os elementos têm 3 dimensões, né, tenho 3 componentes para descrever esse cara, mas eu posso ter esse espaço com dimensões menores, porque a dimensão desse espaço está relacionada com esse número de vetores que pertencem a essa base, que era uma coisa que a gente não sabia responder ainda antes, tá? Então a gente viu várias coisinhas agora e vamos tentar então estruturar um pouco mais essas coisas para a gente avançar um pouco no que eu quero chegar para vocês hoje, tá?
Então, opa. Vamos lá. Por que é importante escolher uma base? Uma escolha de base tem a ver com a forma de representação de vetores e matrizes. Quando eu tenho uma base, então eu tenho o menor número necessário de vetores que eu preciso para preencher o tal do espaço que eu estou tratando, tá? Então, quando eu escolho uma base, na hora que eu tenho uma base, para cada base, cada vetor tem uma representação única. Como na base todos os vetores são linearmente independentes, cada vetor só existe, então, né, o que eu quero dizer com isso? Só existe uma combinação linear que resulta em qualquer vetor do espaço. Por que isso é importante da gente pensar? Lembre-lhe no meu primeiro exemplo fictício lá que eu dei, né? Se eu tinha 20 vetores em R2, os 20 vetores em R2 eles preenchiam o espaço R2 tranquilamente. Mas se eu pegasse esse conjunto de 20 vetores, por que esses caras não são uma base? Porque qualquer vetor de R2 teria infinitas possibilidades diferentes de representação, infinitas combinações lineares possíveis desses 20 vetores, que dariam aquele mesmo vetor. Então, aquele conjunto não é útil em termos de representação de um espaço, de representação de um vetor no espaço. Para eu representar alguma coisa, a minha representação tem que estar vinculada, tem que ser única, né? Eu escrevo alguma coisa, eu tenho que saber diretamente quem que está representado por aquilo, tá? Então, só uma combinação linear dos vetores de uma base resulta em qualquer vetor do espaço. A gente já conhece algumas bases importantes, né? Quando eu estou falando, então, e aí a gente retoma o teminha lá de geometria analítica, por exemplo, né? Quando eu estou em R2, por exemplo, a gente tinha visto que uma base importante era a base cartesiana. A base cartesiana era o quê? Eram vetores que tinham um componente 1 e 0, o primeiro vetor, é o vetor que a gente chamava de vetor I, e o segundo vetor da base tinha componentes 0 e 1, que era o vetor que a gente chamava de vetor J. Quando eu estou fazendo aquela representação cartesiana do meu espaço, né, esses dois vetorzinhos são os vetores de base que a gente está associando ao eixo Y, ao eixo X, e com esses dois vetores a gente consegue representações únicas, representações... só existe uma forma possível de representar qualquer vetor em R2 a partir de múltiplos desses vetores I e J. E a gente tem a vantagem desses caras serem perpendiculares, como a gente já tinha visto lá anteriormente. Isso dá uma série de vantagens diferentes, tá? Quando a gente está em R3, por exemplo, a gente estende isso em uma dimensão e a gente viu que uma base possível desse cara é as bases I, J, K, tá? Mas não são as únicas bases, tá? Então, essas bases eram bases que a gente já tinha visto, né? As bases que a gente chama de cartesianas. Mas qualquer espaço tem mais de uma base, tá? Então, isso é um ponto de atenção aqui para vocês, tá? Qualquer conjunto de vetores linearmente independentes pode ser uma base. Tá? Então, qualquer espaço tem infinitas bases possíveis.
para qualquer espaço. Por exemplo, R2 a gente viu que a base 1, 0 e 0 e 1 era uma base possível. Mas eu também consigo preencher a minha base R2 se o meu primeiro vetor, por exemplo, for o vetor 1 e 1, e o meu segundo vetor não estiver na mesma linha desse vetor 1 e 1. Por exemplo, 0, 90. Esses dois vetores não estão alinhados, eles são linearmente independentes, então eles formam uma base para R2. Tá? Certo? Muito bem. Outra observação legal. Pegando uma base de um espaço de Rn, por exemplo, tá? Essa base vai ter n vetores, é aquela propriedade do espaço, né? O número de vetores numa base é uma propriedade do espaço, é o que a gente chama de dimensão do espaço. Então, para Rn eu tenho n vetores, eu tenho infinitos conjuntos diferentes, mas cada base tem sempre n vetores, tá? Então, como eu tenho n vetores, colocando os n vetores nas colunas de uma matriz, a gente tem certeza que essa matriz será quadrada e invertível. Então eu vou conseguir achar uma inversa desse cara. Isso é muito importante, tá? A gente botar, então, vetores de uma base nas colunas de uma matriz, isso quer dizer que essa matriz formada pelos vetores da base, cada um numa coluna, ela tem uma utilidade muito grande, que ela pode ser utilizada como uma matriz de mudança de base. Então eu tenho alguma coisa que está representada numa base, um vetor tem uma representação numa determinada base, e eu quero mudar de base esse vetor. A gente vai ver mais para frente na disciplina que eu tenho vários motivos pelos quais eu gostaria de mudar de base um vetor, por exemplo, tá? Então, se eu quero mudar de base nesse vetor, eu vou fazer essa mudança de base através de uma matriz que contém esses vetores da base. E a vantagem é que essa matriz a gente já sabe diretamente que essa matriz é quadrada e para ela existe inversa. Isso vai permitir que a gente faça mudanças de base, né? A gente aplica essa matriz sobre um vetor, ele muda a base desse vetor. Na hora que eu aplico a inversa dessa matriz, eu retorno para a base original que eu tinha. Tá? Então, essas matrizes de mudança de base serão sempre... mudar a base de um vetor é alguma coisa que é reversível. Sempre existe a inversa que permite a gente voltar atrás. Tá? Então, esses são conceitos importantes que a gente tem. Tá? E agora vamos só para fechar a aula, né? A gente tem aí mais uns 5, 10 minutinhos, rapidamente. A gente vai, então, falar sobre os espaços que a gente já tinha e as dimensões desses espaços. Tá? Então, retornando aos espaços associados à matriz A. Então, o que a gente já sabe? Né? A gente sabe que a gente estava tratando dos espaços desses caras, a gente falou bastante sobre o espaço nulo, a gente falou que o espaço nulo da matriz R é o mesmo do espaço nulo da matriz A. De forma geral, primeiro tema que a gente tem, tá? É que o espaço coluna de A, de forma geral, é diferente do espaço coluna da forma escalonada reduzida por linha da mesma matriz. Tá? Por exemplo, minha matriz original era a matriz 2, 3, 4, 6, por exemplo. Tá? Forma reduzida, basta um passo de eliminação e dividir pelo pivô, 1, 2, 0 e 0. O espaço gerado pelas colunas pivôs de A, CA,
é o espaço gerado pelas combinações das colunas 2 e 3 e 4 e 6, certo? E o espaço coluna da forma escalonada reduzida por linha vai ser simplesmente, então, um coeficiente f qualquer vezes a primeira coluna, que a segunda coluna é dependente da primeira. Tá? Então, são espaços totalmente diferentes, vocês estão vendo, né? Então, isso é uma coisa importante, tá? De forma geral, vou até deixar marcado aqui isso aqui em vermelho, tá? O espaço coluna das duas matrizes é diferente. O que é a vantagem da gente ter feito esse negócio, tá? Mais uma coisa que a gente sabe. Colunas pivôs de R são colunas independentes em A. Assim como colunas dependentes ou colunas livres de R são colunas dependentes ou colunas livres em A. Então, o que a gente faz? A gente pega a matriz A, escalona ela, acha quem são as colunas pivô e depois a gente volta na matriz, né? Da matriz R, a gente volta na matriz A e pega as colunas correspondentes, tá? Fazendo isso, né? Estas colunas pivôs de A correspondentes às de R. Essas colunas pivôs de A formam uma base para o espaço coluna de A. E isso é sensacional, né? Eu fiz todo aquele trabalho para a gente identificar quais que eram as colunas pivô, e eu sei que essas colunas pivô, se eu combinar elas, se eu fizer todas as combinações possíveis dessas colunas pivôs de A, a gente preenche esse espaço coluna de A. É o espaço que contém todas as soluções possíveis para aquele meu sistema. Tá bom? Então isso é uma coisa importante. Formar uma base para A, para CA, a gente sabe de onde que a gente pode tirar. Fiz aquelas colunas, e até por isso aquelas colunas... as colunas de A ali é importante a gente identificar bem certinho quem que são as independentes, tá? Então, eu ia falar uma outra coisa, mas depois eu volto nisso, tá? Além disso, a gente olha ali para o nosso sistema, para a minha matriz escalonada reduzida por linha, né? A gente vai ver o seguinte, que as linhas não nulas em R correspondem, né? As linhas independentes em A. Tá? Na verdade, as linhas não nulas em R, elas formam, das linhas não nulas de R mesmo, tá? Elas são elas mesmas uma combinação, elas mesmas uma base para outro espaço que a gente estava vendo. Quem que é esse outro espaço? É o espaço linha de A. Então, se eu trocasse o que é linha e a coluna de A, eu poderia denotar o seguinte, né? O espaço linha de A é o espaço coluna da matriz A transposta. Esse espaço é o terceiro espaço que a gente está estudando associado a uma matriz A. A gente já conhece o espaço coluna, o espaço nulo, e a gente está estudando agora o espaço linha. Assim como os outros espaços, quem que é o espaço linha? É o espaço formado por todas combinações lineares das linhas de A. Tá? Então, esse espaço linha de A é um outro espaço, ele tem uma dimensão diferente, inclusive, né? Então, pensa nisso, está combinando elementos que tem cada um deles N, combinando vetores, cada um deles tem N elementos.
No espaço coluna, cada elemento, cada vetor que você está combinando tem m elementos, o número de linhas daquela matriz. No espaço linha, cada linha desse cara tem o número de colunas de elementos. Tá? Então ele tem dimensões diferentes, a gente já vai ver isso. Tá? E essas linhas não nulas em R, elas correspondem às linhas independentes em A, e de fato, uma base possível para o espaço linha de A são exatamente as linhas não nulas de R. A gente tinha visto ali, mostrei no exemplo, que, de forma geral, o espaço coluna de R é diferente do espaço coluna de A. Só que o espaço coluna de R transposto, né, o espaço linha de R, é igual ao espaço linha de A original. Porque as operações que eu fiz são todas operações linha por linha. Tá? Por que muda o espaço coluna de A para R? Porque eu estou fazendo operações linha por linha e eu estou mudando esses vetores que estão compondo, eles estão mudando independentemente. Eu primeiro mudo um componente do vetor sem mudar os demais. E isso vai mudando o formato desse espaço coluna, do espaço gerado por essas colunas. Só que como as operações que a gente está fazendo em eliminação de Gauss são todas linhas por linhas, cada vez que eu faço uma mudança de uma linha, eu estou só fazendo combinações lineares de linhas que já existem. Então eu não estou mudando nada. Se eu pego as linhas originais e eu faço operações de combinações lineares entre essas linhas, eu não estou mudando o espaço gerado. Tá? Eu só estou fazendo combinações entre elas. Tá? Então isso aqui é um fato que decorre das operações de eliminação. São apenas combinações lineares das linhas de A. Então, a gente não muda o espaço ao longo do processo de eliminação. Tá? Então, fiz o meu processo de escalonamento reduzido por linha, né, forma escalonada reduzida por linha de uma matriz. As colunas pivôs, eu volto na matriz A. Essas colunas correspondentes na matriz A são uma base para o espaço coluna de A. E as linhas que são linhas não nulas nessa forma reduzida por escalonada por linha, eu posso pegar as próprias linhas de R e essas linhas formam, então, o espaço linha de A. Tá? Quais são as dimensões desses espaços? Última coisa que eu vou mostrar para vocês. A dimensão do espaço é aquela propriedade que eu falei. É o número de elementos necessários para eu ter uma base. Qual é o número mínimo de vetores que eu preciso para ter uma base para aquele espaço específico. A dimensão desse espaço, de um espaço, então, a gente já viu dimensão, né? R2 tem dimensão 2, eu só preciso de 2 vetores para representar esse cara. Rn tem dimensão n, eu preciso de n vetores para representar esse cara. Tá? Então isso aqui, todas as infinitas bases de um espaço têm o mesmo número de vetores. E isso é a dimensão. O número de vetores da base é a dimensão do espaço. Isso é uma propriedade de um espaço, tá? Com isso, a gente já tem condições de determinar quais são as dimensões dos nossos espaços que a gente já conhece. De uma matriz. Então, se eu tenho uma matriz A, por exemplo, uma matriz A que seja M por N, M linhas por N colunas, ela tem 4 espaços vetoriais fundamentais. Tá? O primeiro espaço fundamental dela é o espaço coluna. É a combinação, todas as colunas, a combinação de todas as colunas desses caras. Tá? A gente sabe que CA vai ser um subespaço
de Rm. Ele contém vetores com m componentes. Né? Cada coluna tem m componentes, o mesmo número de linhas. Então vai ser um subespaço de Rm. O que quer dizer ser um subespaço? Eu sei que a dimensão do espaço coluna de A, ela vai ser no máximo igual a m. Mas ela pode ser menor. Se eu tenho colunas que são dependentes das outras, esse subespaço tem uma dimensão inferior à dimensão total do espaço de Rm. Tá? E aí eu estou sim voltando naquela pergunta que foi feita anteriormente. Outro espaço que a gente conhece bem é o espaço nulo de A. O espaço nulo de A são quem? São todos os vetores para quem A vezes x dá igual a zero. Então, quantos componentes tem nesses x? Para a multiplicação de A por x funcionar, x tem que ter o mesmo número de componentes que o número de colunas de A. Ou seja, NA é um subespaço de Rn. Ser um subespaço de Rn quer dizer o quê? Quer dizer que a minha dimensão do espaço nulo de A vai ser menor ou igual a n. Eu posso ter, quando a minha matriz é invertível, por exemplo, todas as colunas são independentes e eu só tenho, dentro do espaço nulo de A, eu só tenho um vetor nulo. Isso é um espaço de dimensão nula, né? Eu só tenho um elemento ali dentro. Tá? Mas eu posso ter, em casos diferentes, um espaço que pode ter dimensões maiores. Né? Eu tenho mais dimensões, mais vetores, na medida que eu tenho mais variáveis livres. E os outros dois espaços fundamentais, como a gente está vendo, é como se a gente encarasse a matriz no outro sentido. Como se eu pegasse a matriz e fizesse a transposta e fizesse as mesmas perguntas. Então, o espaço linha de A é o espaço coluna de A transposto. Eu inverto, né, linhas e colunas de A e eu faço os mesmos raciocínios. Na hora que eu inverti linhas e colunas, fica claro agora que as colunas, agora eles não têm mais m elementos, não tem o número de linhas da matriz original. Na hora que eu peguei e inverti a linha e botei na vertical, então eu tenho n elementos. Então esse cara vai ser um subespaço de Rn. Ou seja, a dimensão do espaço linha de A vai ser no máximo igual a n. E por fim, na hora que eu já inverti essa matriz, com essa matriz A transposta invertida, eu posso querer saber o que acontece com o sistema homogêneo associado a essa matriz. E a gente tem, então, um outro espaço nulo, mas é o espaço nulo associado à matriz transposta. Isso vai ser chamado de espaço nulo à esquerda, por conta de motivos que eu já vou explicar na próxima aula. Tá? Mas é o espaço nulo associado ao sistema com a matriz transposta. E peguei a matriz original, que era M por N. Transpus. Eu quero saber quem que é o vetor por quem eu multiplico esse cara para ter um homogêneo. Então eu tenho que multiplicar esse cara agora por mesmo número de linhas que eu tinha originalmente. Então, esse cara vai ser um subespaço de Rm, ou seja, com dimensão do espaço nulo à esquerda vai ser menor ou igual a m. Então, a gente já sabe isso sobre as dimensões. Existem teoremas importantes que nos mostram que na hora que eu sei a dimensão de um desses caras, né, a gente consegue inferir informações a respeito da dimensão do outro desses caras. Tá? Então, isso aqui é um resumão importante do que a gente já sabe até agora sobre esses espaços. A gente não acabou de estudar eles ainda, a gente vai estudar mais sobre eles. A gente vai continuar estudando eles de fato, incluindo novos elementos. A gente vai ver que existem relações importantes entre esses espaços. Né? Não sei se vocês já chegaram a procurar na internet a capa do livro do Strang que eu utilizo. Tá? A capa do livro do Strang é uma representação geométrica, né, o mais geométrico possível, desses espaços que tem e as relações que existem entre eles. Tá? E a gente vai estudar um pouquinho mais para frente para entender como essas dimensões se relacionam. Vocês percebem desde já que a gente tem dois espaços que moram em Rm e dois espaços que moram em Rn. Esses espaços estão relacionados, né, e a gente vai começar na próxima aula a ter representações e relações do como é que esses caras se relacionam. Tá bom? Passei um pouquinho do tempo, peço desculpas, mas a gente demorou um pouquinho também para combinar o horário de atendimento, tá? Que ficou fixo, então lembro para vocês nas segundas-feiras das 6 às 7. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, estamos tranquilos, era até aí que eu queria chegar hoje, e daí na semana que vem a gente continua, beleza? Então tá, gente, vou parando a gravação então, como não pintou nenhuma pergunta. Valeu, pessoal, valeu, Caio, valeu.
Não sei mais quem tava falando. Deixa eu parar a gravação aqui. Isso, até mais. Falou, até mais.